Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá. Parashá dessa semana é Tazria. Tradicionalmente, ela é feita a leitura juntamente com a Parashá Metzorá. Mas como esse ano, vocês bem sabem, nós tivemos um segundo mês de Adar, nós fazemos a leitura de cada uma das porções da Torá separadamente, o que nos beneficia, porque nos dá a oportunidade de um aprofundamento específico em cada uma das porções. E o que eu quero fazer nessa manhã com vocês é, sobretudo, um exercício de imaginação. No dia de hoje, vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem as palavras de um jovem que acabou de sair do Egito, um jovem judeu, que faz parte daquela que nós chamamos a geração do deserto. Ele está sentado sobre uma pedra ao lado de sua tenda e já se passaram 7 dias. Que pedra é essa? Que tenda é essa? Onde é que ele está? Ele está no deserto e ele foi afastado da Mahané, do acampamento de Israel. Ele se encontra fora do acampamento de Israel, sentado sobre uma pedra, e ele sequer está olhando em direção ao acampamento do povo judeu. E ele pensa consigo mesmo: nesse momento em que eu me sinto tão solitário, não tive sequer a coragem de olhar para o acampamento do nosso povo, onde sempre estive vivendo. Desde que ele saiu do Egito, no Êxodo, 3 milhões de pessoas, ele esteve sempre com o nosso povo. Mas agora ele se encontra afastado. Eu tenho vergonha. E é uma vergonha que me queima por dentro. E eu estou indignado comigo mesmo. Esse jovem está pensando consigo mesmo. Eu estou indignado pela minha soberba. Eu mesmo provoquei o meu afastamento do acampamento de Israel. E isso me obrigou a desconectar-me por algum tempo, no caso 7 dias pelo menos, de meus pais, de meus familiares, de meus amigos, da minha comunidade. E hoje o meu sentimento é de grande sofrimento. Ele passa, de fato, por um grande sofrimento por este autoexílio. Ele sente calafrios recordando o momento exato em que ele provocou essa separação. Apenas a consciência desse fato, já causa nele um grande sofrimento. Mas a consciência desse fato é só o primeiro passo para a cura a que ele terá que se submeter para poder ter o direito de voltar a viver com o nosso povo. A consciência, propriamente dita, não tem o poder de mudar os feitos que o levaram, que o forçaram a esse autoexílio. Ele precisa fazer techuvá. E meu pai não chamou um médico para que visse a minha enfermidade, as minhas feridas. Ele trouxe o conhecido Cohen, ele trouxe um sacerdote, ele me examinou as feridas. Se encontravam inicialmente na minha mão, mas depois pelo meu corpo. Ele viu as erupções na minha pele, e eu pude ver naquele momento, ainda na tenda de meu pai, o rosto dele. O rosto dele traduzia uma sentença inequívoca. E o Cohen disse para o pai desse jovem judeu que fazia parte da geração do deserto. Ele disse algo assim para o pai desse rapaz: se vocês tivessem me chamado antes, reticências, mas agora não há outra alternativa. Este jovem deve ser enviado para o exílio fora do nosso acampamento por 7 dias. O jovem está rememorando cada um desses momentos, essa passagem, todo o sofrimento que ela envolve. E o sentimento dele, evidentemente, era um sentimento terrível, porque diante da sentença do Cohen, os pais desse rapaz se mantiveram em um silêncio prolongado, porque somente um Cohen, somente um membro da classe sacerdotal do nosso povo, os Coanim, tinha o poder de diagnosticar tsarat, que nós traduzimos, mal traduzidos, como lepra bíblica. E o Cohen, ele detecta a presença dessa doença, e ele também é responsável por dizer o momento em que o membro do nosso povo está curado, está são, está livre desse mal. E eu encontrei o sinal claro de meu pai, mais uma vez o jovem pensando
sentado na pedra, fora do nosso acampamento, ao lado de nossa tenda, na solidão mais absoluta, sem visita de amigos, sem contato com ninguém, nem mesmo com outros judeus que estão passando por uma situação semelhante de isolamento em razão de estar contaminado por Tsarat. Eu encontrei o sinal de meu pai, que foi claramente o caminho em direção para o lado de fora do acampamento de Israel. Eu devia de ir. Eu já não tinha mais opção. E eu fui. E agora eu me encontro aqui. E agora eu me encontro sozinho, pensando por 7 terríveis dias, que parecem muito mais do que um ano, nos erros que eu cometi. Eu estou tentando naturalmente criar uma ambiência própria para que vocês possam compreender o que acontecia, né, com um jovem, um adulto, um idoso, não importa, que era cometido de Tsarat, a pena que ele era submetido. Ninguém vem me visitar, o jovem está pensando, e eu não posso me encontrar com ninguém. É um momento de reflexão pessoal, de isolamento completo. Eu devo ficar só comigo mesmo. E nesse tempo, eu devo pensar, devo analisar, devo refletir sobre os erros que eu cometi. E naturalmente foi o que ele fez. E ele pensou, revisitando cada passo de suas ações nas últimas semanas, procurando o momento exato que ele cometeu, né, a transgressão da Torá que o levou à situação em que ele se encontra agora. Nas últimas semanas eu perscrutei a minha memória, analisando os acontecimentos, e o resultado é que eu pude ter como parte desse esforço, um panorama completo do que havia me ocorrido. O processo de Teshuvá começa com essa percepção da realidade. É preciso você estar consciente dos graves crimes que você cometeu ao transgredir a Torá. Nós já vamos chegar na natureza dessa transgressão, mas sigam comigo esse exercício de imaginação, né, que eu estou propondo a vocês no dia de hoje. E me recordei, o jovem falando de Lashon Hará, de ter praticado Lashon Hará. Falei Lashon Hará contra um outro judeu. Naquela ocasião, me advertiram. Uma outra pessoa do nosso povo me advertiu. E eu recebi a advertência sobre os meus atos e me calei, né? Eu procurei guardar a minha língua, frear o meu ímpeto, né, de fazer intriga, de praticar maledicência, de usar mal a minha fala, que é um dom tão precioso que Deus deu ao ser humano e apenas a nós, seres humanos. Os papagaios repetem, outros animais repetem, mas fala com consciência, com liberdade de pensamento somente nós judeus possuímos, e também os não-judeus, porque nós somos todos parte da mesma família. E esse judeu, então, está refletindo, né, sobre o fato de que ele havia sido advertido, e é obrigação de todo judeu advertir um outro judeu quando ele está cometendo uma transgressão da Torá. Ele foi advertido, ele recebeu advertência, ele conseguiu, naquele momento, tendo recebido, se calar. Mas passaram alguns dias, né, não muitos, poucos dias, e ele não pôde mais suportar, né? Ele não pôde mais suportar essa importante prova na vida que existe para todos nós. E ele, uma vez mais, e outra, caiu nessa transgressão de seguir promovendo ódio com suas palavras, maledicência, intriga, o mau uso da fala típica do Lashon Hará. Eu fiz uma intriga entre Rubens e Shimon, dizendo para Shimon aquilo que Rubens havia dito a respeito dele. Dessa forma, o resultado é que eu consegui criar uma inimizade e afastei 2 bons amigos. Eu fui responsável para que 2 judeus se afastassem um do outro. E pouco tempo depois eu vi que uma pequena mancha surgiu na minha mão. O que eu fiz? Tratei de ocultar, escondi a mão, né, na minha túnica, atrás das minhas costas, mas a ferida, uma clara manifestação de Tsarat, evidentemente não desapareceu, ela não diminuiu.
ela continuou crescendo, até o ponto que já não era possível mais esconder. Ele tratou de ocultar durante algum tempo enquanto foi possível, mas na medida em que ele não corrigiu seus atos, a doença continuou se alastrando sobre o seu corpo. A ferida foi aumentando e, evidentemente, chegou um momento em que o pai desse jovem se deu conta. E a continuação disso nós já sabemos, porque é o início do nosso exercício de imaginação. O pai chama o Cohen e o Cohen, então, sentencia que esse jovem deve se afastar do acampamento. E agora nós estamos de novo com esse jovem sentado na pedra, com seus pensamentos ao lado de sua tenda. Agora eu estou só, fora da Mahanaim, em sofrimento por ter me separado do meu povo. E os salmos nos ensinam a responder uma pergunta básica: quem é o homem que quer vida? Aquele que guarda a sua língua de falar enganos, mentiras, intrigas. Se você busca a paz, se você persegue a paz, o silêncio vale ouro. Talvez esse seja o mais conhecido dos ensinamentos judaicos. E agora ele deve permanecer uma semana inteira ouvindo em sua mente, repetidas vezes, as leis de maledicência que estão contidas na Alahá judaica, nas leis judaicas. Ele deve passar uma semana inteira refletindo sobre esse salmo e tantos outros que nos ensinam a necessidade de guardarmos a nossa língua para obtermos paz, para protegermos e salvarmos as nossas almas. Como é precioso a leitura dos Salmos. Hoje, inclusive, recebi uma notícia que me deixou muito feliz. Um dos membros, um judeu, um dos membros do Pérolas da Sabedoria Judaica, resolveu criar um grupo no Instagram só para recitação de Salmos. Isso traz luz ao mundo, meus amigos. É o que nos salva de decretos terríveis. E uma semana inteira esse judeu deve perfazer o caminho que o levou ao cometimento dessa transgressão. Agora estou sentado do lado de fora da minha tenda, sob a pedra, esperando impacientemente que o Cohen retorne. E uma vez que ele retorne, ele diga: você está curado, agora você está bom, sua ferida desapareceu. Ou seja, eu fiz techuvá, e a minha techuvá foi recebida. Não tem erros. Se a techuvá foi recebida, se ela é verdadeira, todo o mal que havia no corpo dele desaparece. E dessa forma, tendo feito techuvá, reconhecendo os seus erros, assumindo a responsabilidade por eles, mas sobretudo por voltar a viver segundo a Torá, Deus retira o mal do corpo desse judeu. Agora ele pode voltar ao acampamento, se essas forem as palavras do sacerdote do nosso povo. Mas ele volta com a forte convicção de que ele quer o quê, meus amigos? Ele quer a vida. Todos nós queremos a vida. Eu vou tratar de cuidar da minha vida e não da vida dos outros. Saibam, meus amigos, muitas pessoas confiam em mim, né? Nesse ambiente virtual que nós temos nas redes sociais. Muitas pessoas confiam em mim e elas me enviam mensagens. Se eu contasse para vocês, se eu revelasse a verdade de muitos que se apresentam como líderes religiosos, de muitos que falam em nome de Deus, se eu mostrasse publicamente todos os vídeos que eu recebo, todas as mensagens, todos os diálogos, certamente a audiência do meu canal ia aumentar muito. Nós não seríamos 3.300 e tantos membros, nós seríamos um número muito maior. Mas a lei judaica me proíbe de dizer toda a verdade. Eu só me obrigo a sair em defesa da Torá quando a Torá é de alguma forma ameaçada. E agora eu vou cuidar da minha vida. Essa é a convicção desse jovem ao retornar ao acampamento de Israel. Ele vai amar os semelhantes, ele vai amar a paz, ele vai perseguir a paz. Ele aprendeu a lição que o autoexílio que ele foi obrigado a fazer o impôs. Essa era a forma de curar essa enfermidade da alma nos tempos em que o nosso povo ainda tinha sacerdotes, em que os Cohen ainda habitavam entre nós, em que nós tínhamos entre nós os profetas Sarat
não tem nada a ver com vitiligo, não tem nada a ver com a lepra que nós conhecemos hoje. Por quê? Essa doença, a lepra que nós conhecemos hoje, é uma doença contagiosa. E Sarata era uma doença milagrosa. Até porque, preciso fazer aqui uma pequena observação. Primeiro ela dava nas paredes da casa, em relação à geração do deserto, na tenda, depois nos móveis, depois nas roupas. E finalmente ela atingia a pessoa. Quer dizer, se ela insistisse naquela transgressão, cometendo repetidas vezes, Lachonará, e atingir o corpo dela. Ela estava vendo com seus próprios olhos os milagres. Ela lá passava uma tinta, né, consertava. Em vez de se consertar, ele procurava ocultar a manifestação do desagrado de Akadosh Baruch Hu pelo comportamento dessa pessoa. Sarata é uma doença milagrosa, porque nos dava a oportunidade de corrigir os nossos pecados. Em vez de ele tratar de ocultar a doença, né, escondendo do resto do nosso povo, ele deveria ter assumido imediatamente os seus erros, né, e corrigido para que cessasse. E quando ele fazia isso, das paredes da tenda não ia para os móveis. Hashem dava muitas oportunidades. Hashem é misericordioso, ele é compassivo, ele nos ama, ele não quer o mal, ele não quer lançar sobre o homem chagas, mas dá a oportunidade de todos nós nos corrigirmos, nos conhecermos naturalmente, porque é preciso, né, o autoconhecimento para que a correção possa ser feita. Porque ele deveria se separar do acampamento. A razão acho que é meio evidente. No judaísmo tudo é orientado pelo princípio Midah que nega Midah, medida por medida. Ele não foi responsável por separar dois judeus por meio da prática de intriga. Agora ele também vai ser afastado do nosso povo. Observe os sofrimentos que têm lugar na sua vida. E você vai descobrir direitinho quais são os pecados que você está cometendo. Existe sempre uma forte conexão entre a transgressão e a punição. A punição é sempre o resultado dos seus maus atos, não só de maledicência, porque existem, né, pelo menos 365 práticas proibidas, né, que são as mitzvot, né, que nos dizem o que não fazer, que correspondem aos 365 tecidos do corpo humano. Então não é muito difícil. Ah, mas eu não sou judeu, não faz a menor diferença. Ah, mas hoje não existe mais Sarata, você acabou de falar. Ela existe, mas ela se manifesta de uma outra forma. Deus ainda governa o mundo. Quando você comete uma transgressão, você recebe uma punição. Ela pode vir de muitas formas. Até porque hoje em dia, se você sentir que a sua pele tem uma mancha, você vai num dermatologista e você cura. Você pode curar a manifestação na pele, mas a doença da alma que causou essa manifestação na sua pele não vai desaparecer e ela vai vir de uma outra forma. Porque não é dessa forma que nós fazemos cessar decretos, né, que não são tão doces na nossa vida. E como você foi responsável por separar pessoas pelo mau uso da sua língua, pela maledicência, você também vai viver esse isolamento. Você também vai ter de reconhecer os seus pecados da forma mais difícil, da forma mais dura. Pode ser uma falência, pode ser um problema de saúde mais grave, um conflito familiar, um filho que não te respeita como pai. Eu não posso dizer a você de que forma isso vai chegar na sua vida. Existem infinitas possibilidades, mas o Criador sempre tem os meios de fazer chegar até cada um de nós a sua manifestação de insatisfação. Ele manifesta nas nossas vidas a necessidade de você regressar. O conceito de Teshuvá é um conceito judaico, a rigor. Teshuvá só um judeu deve fazer. Mas isso não significa que se você não é judeu, você também não deve se reaproximar do Criador. Você também tem obrigação, através da oração e das suas ações, de estar sempre próximo de Deus. Se nós, judeus, somos obrigados a cumprir 613 mitzvot, você tem 7. Muitas pessoas, sobretudo aqueles que querem ser monoteístas, noéticos, acreditam, eu vou cumprir mais mitzvot, porque 7 são muito poucas, para mim são muito fáceis, meus amigos. Se fossem tão fáceis assim, o Criador teria dado mais. Se o mundo em que nós temos se encontra da forma que está, é porque a grande maioria dos gentios não conseguem cumprir 7 leis. A
grande maioria das pessoas que não são judias não conseguem cumprir essas mitzvot. Existem ramificações na Torá. Nós sabemos que existem outras mitzvot que estão conectadas a essas 7, que são um complexo de leis mais amplas. Mas a verdade é que a essência dessas 7 mitzvot, das mitzvot do noético, não são cumpridas pela maior parte da humanidade. Poucas nações do mundo as recepcionaram em sua legislação e as que recepcionaram não cumprem. Eu não preciso agora falar sobre cada uma delas, porque não é o propósito do meu vídeo. Mas, assim como no passado a doença se manifestava primeiro nas paredes, depois nos móveis, nós também recebemos sinais. Todos nós, judeus ou não judeus, também recebemos sinais de que Hashem não está se agradando da nossa lashon-hará, da nossa atitude de seguir com maledicência. E é um tratamento de choque. Era para esse jovem da geração do deserto e para cada um de nós. E ele sabe. Agora você que está assistindo esse vídeo, pelo menos, vai ter consciência disso. E se você tiver um pouco mais de consciência, você vai divulgar isso para outras pessoas. Ele sabe que pode ocorrer novamente. Ele faz techuvá, ele corrige. Se você tem um filho fora do seu casamento e você abandonou esse filho à própria sorte, você não paga a pensão, você não ajuda ele, você não está presente na vida desse outro filho, você tem que corrigir isso. Você não pode ser feliz se você abandonou o filho. Eu estou dando um exemplo, mas isso é um exemplo muito comum nos dias de hoje. E o jovem, membro da geração do deserto, ao voltar ao acampamento, ele sabe o quê? Pode ocorrer de novo. Aconteceu uma vez e pode ocorrer de novo. Nós sofremos quedas. O problema não está na queda. É claro, nós devemos evitar ao máximo, observando as leis divinas. Mas se você cair, você se levanta, se corrigindo, não tentando ocultar os seus pecados. Hoje em dia, como eu disse antes, não existem mais Kohanim. Você vai dizer, Átila, mas nas sinagogas não tem os Kohen, eles não abençoam através da bênção arônica, eles abençoam, mas eles não têm mais a capacidade de identificar tsarat. Eles não possuem mais esse conhecimento, eles não cumprem mais essa finalidade sacerdotal, porque nós não temos mais o templo, não temos mais essa classe sacerdotal organizada para trabalhar dessa forma. Mas os Teilim nos alertam para o fato de que nós devemos seguir perseguindo a paz. E quem é o Cohen de nossos tempos? Rav Israel Meir, também é conhecido como Hafetz Haim. Ele era um Cohen. Ele produziu a mais importante obra de literatura judaica, depois da Torá, naturalmente, que disciplina as leis de lashon-hará, estão disponíveis para qualquer pessoa. Judeus ou não judeus podem ler essas leis e procurar introduzir na sua vida essa reflexão. Nós podemos estudar e devemos, porque a verdade é que, lamentavelmente, essas práticas que nós estamos fazendo aqui como exercício de imaginação acontecem cada vez mais no mundo em que nós vivemos, né? E a pessoa deve continuar guardando a sua língua, frear o seu ímpeto de dizer algo que ele não deve dizer, porque cuidar da nossa língua pode salvar a nossa alma. Esses pecados não comprometem apenas o nosso corpo físico, comprometem a nossa existência eterna. A língua pode nos colocar no Gan Eden ou pode nos empurrar, né, para lugares para mundos muito obscuros, criados pela divindade. Mas por quê? Por que frear a língua salva a vida de cada um de nós? E a sabedoria judaica nos diz. Nós temos 248 membros no nosso corpo, 365 tecidos. Curiosamente, não casualmente, são 613. A soma, cada um dos nossos tecidos, cada um dos nossos membros precisa ser alimentado. No caso de nós, judeus, é o cumprimento das mitzvot que nos dão esse alimento. Mas se você não é Cohen, você não pode praticar as mitzvot do Cohen. Então como é que seu corpo se alimenta? No caso do povo judeu, quando aqueles que têm a responsabilidade de praticar as mitzvot que são específicas para eles praticam, todo o povo judeu se beneficia.
Por isso é que eu sempre digo nos vídeos, o futuro do povo judeu, o destino do povo judeu caminha junto. Judeus podem se odiar, mas isso não muda o fato de que o nosso destino está conectado como uma corrente que nós arrastamos ao longo da história. O futuro de cada um de nós está ligado e o futuro da humanidade também está ligado. Você precisa cumprir, se você não é judeu, as leis noéticas, porque as leis noéticas são um alimento espiritual para o seu corpo. E eu pergunto a você, como você tem se alimentado? Como você tem alimentado a sua alma, o seu corpo físico? A minha mensagem no dia de hoje para vocês, meus amigos, orientado pela sabedoria contida na Parashat Tazria, é a escolha, a vida, escolha paz. Vai.